Olá, estamos começando mais um Fields TV e para tratar o assunto de hoje nós contamos com a professora Lília Campos, que é psicóloga bilíngue, com o professor Márcio Machado e o assunto de hoje é surdez. Nós vamos contar sobre as limitações, os preconceitos e como ter uma vida comum com essa deficiência. Para isso, o professor Márcio Machado, ele é surdo de nascença e ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês. Vamos lá. Tudo bem, meu nome é Márcio, esse é meu sinal e eu sou surdo, né? A primeira vez que teve um surdo doutor no Nordeste foi no meu caso, eu sou o primeiro surdo e queria falar um pouco da cultura, da identidade surda, dos preconceitos que acontecem e explicar como é que a gente fala, porque a gente fala com as mãos, né? O ouvinte fala com a voz e eu utilizo as mãos, né? Então eu não sou mudo, eu sou surdo. Então, é assim que a gente utiliza as mãos, se comunicar, poder falar com a família, é necessário que haja essa comunicação também, é necessário a obrigatoriedade de um curso de Libras, que a família possa entender a Libras e entender um pouco da nossa cultura também. E, Márcio, na tua vida, como foi crescer? Se a tua família aprendeu desde novo ou te forçou a falar, a ser oralizado? É verdade, foi bem difícil minha vida, minha família antes, quando eu nasci, não sabia que eu era surdo, e aí me mandaram treinar, obrigatoriamente fazer a fonoaudiologia, né? Minha mãe ia comigo, foram 10 anos me levando para que eu pudesse aprender a falar, e eu não desenvolvia bem, porque era forçando a voz, dava um trabalho muito grande, né? Eu não me sentia bem, eu não escutava nada, nunca ouvi. Então foi quando eu soube que existia uma escola aqui em Fortaleza de Freiras que poderia me dar esse apoio. Então fui para lá e rápido me desenvolvi na Libras, né? Então fui utilizar as minhas mãos, que era a minha forma de comunicação. Então rapidamente eu consegui desenvolver e vi que a fonoaudiologia foi um pouco de prejuízo no meu tempo escolar. Mas hoje eu vejo que eu tenho desenvolvido bem, né? Eu consegui me formar em informática, fico muito feliz disso. Consegui terminar um doutorado. Então foi muito trabalho, foi uma vida muito difícil, muito sofrida, pesada, né? Então assim, atrasei minha vida escolar, mas hoje eu estou aqui. E doutora Lília, você é acostumada a tratar de casos semelhantes ao do Márcio, e qual o melhor passo que você pode dar para o desenvolvimento do surdo em questão psicológica? Bom, assim, eu vou parar um pouquinho de sinalizar, tá? O Márcio vai fazer a leitura labial, já que ele entende Libras, mas o trabalho com surdos é um trabalho bem interessante para todo mundo. Primeiro porque a gente vai trabalhar não apenas com o surdo, mas com a família toda, né? A gente tem que trabalhar a questão de ensinar o surdo a se aceitar enquanto deficiente e a família aceitá-lo enquanto pessoa que tem capacidade de se desenvolver, né? E a partir daí o trabalho é feito em conjunto. A gente trabalha a psicologia, trabalha a fonoaudiologia, trabalha a terapia ocupacional se for necessário, vai trabalhar com todos os outros, psicopedagogia, todos os profissionais que a gente puder. Quanto maior a equipe, maior estímulo essa criança tiver, melhor. Então a gente começa, por exemplo, na psicologia especificamente, a gente vai começar um trabalho já desde pequenininho, estimulando mesmo, ensinando o sinal, porque cada palavra tem um sinal diferente do português, que são palavras, na Libras vão ser sinais. Então a gente mostra a figura, depois vai mostrar a palavra e vai falar em Libras. Então a criança vai começar a absorver isso. E isso é muito interessante para que a gente possa fazer esse primeiro contato. E aí vai trabalhar o emocional, a aceitação da criança por ser o diferente, digamos assim, dentro daquele núcleo familiar, porque geralmente 90% dos surdos nascem em famílias de ouvintes, né? Então a família não tem o menor conhecimento sobre a doença, sobre como lidar com essa criança diferente, mais uma vez, aspas. E a gente vai fazer esse trabalho bem focado em como trabalhar esse emocional da criança e da família. Então, uma equipe multidisciplinar nesse momento é fundamental, principalmente no início
e no desenvolver, porque esses meninos eles têm uma cognição bem preservada. No que a gente vai trabalhar, até me coloco aqui enquanto neuropsicóloga também. Quando a gente vai trabalhar com eles, a gente já tem a cognição preservada. Então o que a gente vai ter que fazer? Somar o que eles têm de potencial com o que eles podem aprender. Estimulando todos esses assuntos, eles vão desenvolver bem. A gente tem uma prova aqui, o Márcio foi, como ele falou, o primeiro doutor em educação do Nordeste, conseguiu todo esse desempenho dele, ele tem crescido cada vez mais e está aqui hoje trabalhando conosco na clínica, né? E ele é o professor de Libras aqui na clínica, um dos profissionais nossos, né? O Márcio tem uma vida diferente porque ele casou com um ouvinte, no caso eu sou a esposa dele. Nós temos uma filhinha bebê de 6 meses e que ele já está começando a estimular. Eu queria até que ele falasse um pouquinho disso. Márcio, com relação à sua infância, você teve essa terapia, esse acompanhamento desde criança, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, ou foi só o incentivo da escola de freiras? Na escola realmente era só crianças, a gente foi orientado, né? A escola na época nem falava Libras, né? A gente brincava, tinha uma coisa mesmo de estimulação. E aí foi quando eles começaram a ensinar Libras pra gente. Então, dizia, ó, papai, mamãe, ia falando, tinha como um estímulo, era uma palhetinha que colocava com açúcar, alguma coisa doce, e me ensinaram a falar, né? Então não tinha, a questão de psicologia não tinha, né, Márcio? Mas de psicologia não tinha, não tinha. Eu fui fazer isso já bem mais tarde, né? Com 22 anos, foi quando realmente eu fui atrás, fui ter psicologia e tudo. Enquanto pequeno não, era pesado, não tinha mesmo nem comunicação, era tudo via papel, eu ainda não tinha aprendido o suficiente português, então não existia intérpretes, né? Os intérpretes que tinham não tinham muita ética para ajudar a gente, e foi bem difícil no começo, né? A comunicação foi bem difícil, foi bem sofrido. E o quanto isso te atrapalhou no desenvolvimento do colégio? Isso. Atrapalhava sim, principalmente porque eu estudava com ouvintes, né? Então, os professores ouvintes falavam e esqueciam que eu estava dentro da sala de aula. Esqueciam que eu era um deficiente na sala de aula. Então, o professor dava aula para os ouvintes e ninguém falava para mim. E eu ficava ali perdido. Então, os amigos eram que me ajudavam, iam para minha casa muitas vezes me dar esse apoio, passar para mim o que tinha sido de conteúdo. E eu não gostava, eu sentia a falta da necessidade do intérprete, né? E por conta disso, hoje em dia você estimula sua filha desde bebê. Você acha que é um ponto muito importante, todas as crianças, já desde a infância, vir trazendo essa cultura? Assim, eu sinto que por exemplo, eu vejo pelo meu sofrimento agora, eu disse, acabou isso, eu tenho que focar nisso sim. Minha filha é ouvinte, mas o ouvinte ou surdo tem que aprender, a gente tem que ensinar Libras. É uma coisa simples, a gente vai começando rápido. E aí, se você despreza esse estímulo na infância, isso vai ter um prejuízo lá na frente. Então, tem que fazer curso de Libras sim, a família tem que perceber que as crianças têm condição, elas são inteligentes e elas podem se desenvolver muito rápido. A gente pode ver que qualquer família está suscetível a ter um deficiente auditivo. Então, por que a gente vai esperar acontecer para a gente aprender? Seria bem mais fácil a gente aprender desde cedo, já para poder, até a questão da acessibilidade, né? Então, doutora Lília, o que a gente pode dizer para essas pessoas que têm um preconceito, que têm um travamento, que sai para aprender uma outra língua como inglês, como francês, como alemão, mas não aprende uma língua que é brasileira mesmo, que é uma língua que vai inserir pessoas tão importantes na nossa sociedade? Bom, minha opinião, aí eu vou falar enquanto profissional que trabalho com surdo, né? Tu vai ler para mim, né, Márcio? Então, a gente sente a necessidade. Eu, enquanto esposa de surdo, vejo isso dentro de casa. E antes mesmo de conhecer o Márcio, até porque eu conheci o Márcio 10 anos depois de eu começar a trabalhar com Libras, eu já estimulava isso nas mães dos meus pacientes, né? O quanto é importante. Independente. Até porque, assim, se a gente for parar para pensar, quando você está falando em outra língua, você está estimulando ambas as áreas cerebrais.
Então é muito importante que os dois hemisférios estejam sendo estimulados. Você está aprendendo uma nova língua. Quando você aprende a Libras ainda pequenininho, você vai estar estimulando para que lá na frente você venha aprender o inglês, o francês, o alemão, como o Germano falou, até outra língua, sei lá, um chinês, um japonês, que são línguas que podem estar sendo acrescentadas no nosso vocabulário. Mas o fundamental é que a Libras, ela é visoespacial. Então, no que você está falando, você está estimulando ambos os hemisférios. Então, por que deixar de lado uma pessoa que é deficiente e que pode e tem condição de crescer, de se desenvolver? Você pode ter isso na escola. Eu, enquanto criança, eu estudava com crianças surdas na minha sala de aula, mas naquela época não tinha esse estímulo da Libras, então a gente tentava falar com aquelas meninas surdas. Hoje, a gente vê a necessidade, poxa, que importante que já tem algumas escolas fazendo. Nós temos poucas escolas aqui em Fortaleza já fazendo isso, mas a lei da Libras, ela nos ajuda nesse sentido de que os professores já percebem no infantil 1, 2, 3, 4 e 5, já estão começando a cantar musiquinhas em Libras para crianças que nem têm contato com surdos, e que isso vai ajudando. Então, lá na frente, desperta mais fácil o interesse dessa criança que vai se tornar um adulto. E aí sim, nós vamos ter uma sociedade bem melhor, né? E assim, eu queria falar também que o Márcio é diretor daqui da Escola de Surdos de Fortaleza, e que lá é uma escola, né, que tem ouvintes e surdos, né, Márcio? Então, fala um pouquinho lá, como é que é hoje o trabalho. Então, antes de eu ser diretor, né, a gente foi à escola, na Escola Bilíngue de Fortaleza, foi a primeira escola bilíngue. Era uma escolinha pequena ainda, né? Então a gente sentiu que era obrigado a colocar surdos e ouvintes. Então nós fizemos essa inclusão e fomos fazendo essa troca, né? Então temos percebido o quanto as crianças ouvintes estão aprendendo, eles não têm prejuízo. As aulas são dadas em Libras ao invés de português e eles aprendem a Libras junto com o português. É uma inclusão ao contrário, né? Então, porque a gente sente que falta um pouco dessa informação, das culturas mesmo, da nossa cultura mesmo cearense e brasileira, de não saber como fazer. E lá na escola nós temos feito esse trabalho. O surdo não fica isolado da família. Ele tem uma inclusão, a família está sendo incluída junto na escola. E lá eles estão com ouvintes, e os ouvintes é que estão sendo incluídos, na verdade, né? Então nós ensinamos o curso de Libras também, as famílias estão aprendendo, e aí em casa vai ter uma comunicação bem mais fácil, que não foi o que aconteceu comigo. Bem, nós vamos encerrar por aqui, e eu gostaria de agradecer o professor Márcio, que deu o depoimento dele, a doutora Lília, e fica atento, você pode se inserir na sociedade e pode inserir outras pessoas que têm deficiente na sua sociedade. Então, vamos buscar. Você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre Libras, sobre surdez ou sobre qualquer outro assunto? Busque a gente, manda um e-mail para a gente. Obrigada a vocês, obrigada a Fields TV. Venham, passem e-mails, passem as informações e interesses de vocês. Então, fica atento que próxima semana tem mais um programa. Curte a gente, compartilha. Essa é a Fields TV. Chegando para ficar, hein?